Muito obrigado, secretário. Quando a gente fala em déficit da União, nós temos esses 51 bilhões que eu ouço todos os dias. Não se fala que esse valor, já tem muitas, né? Esse valor, 51 bilhões dito, dali tem 22, quase 22 bilhões de militares, e não são servidores civis. Portanto, na hora da confissão de dívida, ou seja, do déficit, o militar entra. Na hora da regulamentação, os militares têm diferentes regras de transição e permanente. Mas nós gostaríamos de fazer uma pergunta sobre, você falou em legislação, e dentro da legislação, das reformas, principalmente da 41, nos trouxe angústia, e gostaríamos de saber da sua opinião sobre as duas PECs que estão lá. Uma da PEC 270, sobre aposentadoria por invalidez, e a outra da PEC 555, a incidência de contribuição para os aposentados e pensionistas. Gostaríamos da sua análise. Bom, em relação à PEC 270, a nossa visão é que não faz sentido um benefício de risco como a aposentadoria por invalidez ser proporcional. Em qualquer conceito de previdência, esse é um benefício que deveria ter o mesmo tratamento do benefício por tempo de contribuição, ou seja, a regra tem que ser a mesma do tempo de contribuição, e não a proporcionalidade. O sistema hoje, na minha visão, ele é injusto, e nós defendemos que retorne ao mesmo modelo do benefício concedido por tempo de serviço, ou seja, a regra do percentual dos 80%, dependendo da época que cada um entrou, ou o salário final, ou o 80% da média das maiores contribuições. Em relação ao texto que está na PEC 270, nós temos discordância não em relação ao tema principal, que é esse, mas em relação a outros pontos que estão colocados lá, que, além de terem um impacto orçamentário alto, mas eu acho até que esse nem é o maior problema, nós consideramos que eles não trazem a lógica ao sistema e nem justiça. Repito, são temas que foram colocados à PEC, que não é o tema principal, mas que acabam tendo um impacto bastante elevado em relação a essa PEC. Em relação a 555, essa é uma discussão da sociedade em relação a como custear como custear as despesas da Previdência. Eu acho que não é nem tanto, na minha visão, a nossa posição em relação a ela não é uma posição de mérito, e sim, ali foi visto uma forma de como custear a Previdência. Foi uma decisão do Parlamento de como custear a Previdência, de ver essa como uma alternativa de custear a Previdência. É uma decisão da sociedade de qual a forma mais adequada de custear a Previdência, se essa é essa ou outra. Como eu estava falando, em relação às pensões, a sociedade tem que ver que tipo de benefícios ela deseja dar e como vai custear. Não vejo isso como uma questão de mérito, mas sim como uma questão de como custear os benefícios. Temos 5 perguntas aqui, eu acho que eu vou fazer cada uma, porque são separados. Como o senhor vê a OI, Orientação Interna, da Receita Federal, isto é, orienta a não fiscalização do desconto segurado não recolhido aos cofres públicos, a Lisê de Veiga, Rio Grande do Sul. Embora essa pergunta seja também para o secretário da Receita Federal, mas ela atinge diretamente a Previdência. Em relação à Receita Previdenciária, como eu já falei anteriormente, nós temos uma preocupação, principalmente em relação à inclusão dos trabalhadores, dos empregados,
que não têm sua carteira assinada. O governo tem uma obrigação com esses trabalhadores. A lei diz que eles têm que estar protegidos. É diferente do trabalhador, do empresário individual, do trabalhador por conta própria, que decide não contribuir. É o empregador que não está cumprindo com sua obrigação. Cabe a nós buscarmos garantir esse direito dos empregados. E nossa visão é que temos que trabalhar dentro da fiscalização e dentro de outros instrumentos que existem, formas para conseguir continuar avançando em reduzir essa ilegalidade que ainda atinge hoje 6,8 milhões de brasileiros. Pergunta de Castelo Bessa, do Ceará. O artigo 201 da Constituição Federal dispõe que Previdência Social é um regime contributivo. Como explicar que é um regime de repartição simples, onde os que trabalham hoje pagam sua contribuição para pagar os aposentados? Essa fácil afirmação não seria para justificar os desvios de contribuição da Previdência Social ao longo do tempo? Bom, o modelo de repartição simples ou de capitalização não está definido na nossa Constituição. Pessoalmente, defendo um modelo híbrido. Se você tem um sistema simples de capitalização, você vai estar penalizando os trabalhadores de menor renda, que foi o que fez o Chile. O Chile, inicialmente, na época da sua ditadura militar, implantou um sistema de capitalização puro. Com esse sistema, os trabalhadores de mais baixa renda não conseguiam acumular um recurso suficiente para minimamente se manter na sua aposentadoria. E, recentemente, Bachelet implantou um modelo híbrido em que se garante, ou seja, na prática, é um sistema semi-contributivo, como nós temos no Brasil, em que os trabalhadores que têm uma renda mais baixa têm um complemento feito pelo Estado. Então, a nossa Constituição ela não define que o modelo tem que ser de capitalização, sim contributivo. E ele é um modelo contributivo solidário. A própria Constituição diz que a Previdência será custeada com recursos dos trabalhadores, empregadores e do Estado.